Parte 3. O apóstolo Paulo e a oração. 12. Por que Paulo foi o apóstolo que mais recebeu revelações acerca das doutrinas cristãs? Bom, isso com certeza se deve ao fato que ele orava. Seu amor, dedicação e zelo pela obra de Deus são incontestáveis e admiráveis. O desprendimento desse incansável homem de Deus pela evangelização resultou no acelerado crescimento da igreja primitiva. Paulo é um exemplo de como Deus pode transformar o caráter daquele que se entrega a ele sem reservas. Então, por que Paulo teve mais revelação do que os outros? Porque orava muito. E Paulo não ficou preso a um determinado local. A visão dele era a visão de Deus, a visão da evangelização do mundo inteiro. Paulo não ficou aí preso a um determinado local, uma cidade. Mas a visão dele era pregar o evangelho em toda a parte, em todo lugar que não tivesse sido pregado ainda. Paulo queria estar lá levando a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação. E esse deve ser o nosso desejo, o desejo da igreja. Então Paulo tinha muita revelação, porque Paulo também não tinha uma coisa que a maioria das denominações hoje tem, que é aquela cerca, né, religiosa em torno da sua denominação. Paulo não tinha isso. Ele queria pregar tanto a judeus como a gentios, todos. Ele queria levar o evangelho para todos, não é só para uma determinada linha de pessoas, determinado grupo de pessoas, mas a todos ele queria levar o evangelho. Ele queria mostrar as coisas ocultas que haviam no evangelho que as pessoas não entendiam, e ele buscava sempre a revelação de Deus dessas coisas. Muita gente fica guardando para si e deixa depois de receber revelações do Senhor. Tudo que nos é revelado nós devemos passar para os outros, ensinar aos outros. Número 13. Completo segundo o zelo de Paulo pela ordem na igreja. Paulo deixara Tito na igreja em Creta para que cuidasse das questões éticas e administrativas da comunidade. A situação era tão grave que o apóstolo precisou escrever uma carta àquele jovem pastor expondo a urgente necessidade de se manter a ordem na igreja. Se os conselhos de Paulo a Tito fossem observados por todas as igrejas, não haveria tantos problemas na condução do rebanho do Senhor. Então veja bem que Paulo orientava sempre aos líderes que escolhessem pessoas para dirigir a igreja, para serem líderes na igreja, que tivessem alguns requisitos básicos. Então deveriam ser cheios do Espírito Santo, casados uma só vez. Tem gente aí que casa, descasa, ensina que deve ser uma pessoa de caráter, pessoa que paga suas contas em dia. Número 14. Qual relação Paulo nos apresenta das qualidades indispensáveis aos obreiros da Igreja de Cristo, os quais são disciplinados e, portanto, procuram estar sempre em constante oração? Então, primeiro, irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, que retém firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Olha aí as qualidades. Agora uma lista de qualidades aí para quem vai ser colocado na liderança de um grupo ou da igreja, né, de um departamento. Olha aí as qualidades. Aquele que vai colocar pessoas para liderar deve ver se na vida desse liderado, que agora vai passar a ser líder, se essas qualidades estão presentes. Se não estiverem, não serve para ser um líder na casa de Deus. Nós estamos numa época em que as pessoas nem para a escola bíblica dominical vão, mas são líderes de grupo de vocal, líder de grupo de musical, às vezes líder aí de um departamento de família, ou líder de qualquer outra coisa. Mas nem para a escola bíblica dominical vão. E isso é um princípio de falta de sabedoria. Pois a Bíblia diz para nós que aquele que é sábio é aquele que está sempre aprendendo. É aquele que deseja aprender. Mostre que você é sábio. Então, vá sempre ao culto de doutrina, aprender a palavra de Deus. Vá sempre à escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus. O sábio é aquele que está sempre procurando aprender.
está sempre lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, está procurando aprender sempre. E sempre buscando a revelação do Espírito Santo. Pois Jesus disse que o Espírito Santo é nosso professor. Então não é só estudar, mas pedir ao Espírito Santo a revelação daquilo que estamos estudando. Então essas qualidades aí são indispensáveis à vida de todo líder, para que a igreja funcione corretamente. Número 15. Qual era a relação de Paulo com a oração? Então Paulo era um líder que estava em contínua e constante oração dia e noite. Ele exortou os crentes da Tessalônica a orar sem cessar. Paulo gostava de estar com os irmãos em oração. Ele orou com os irmãos, com os anciãos e com um grupo de discípulos em Tiro. Não temos dúvidas de que Paulo foi um grande intercessor. Todavia, ele não somente orava, mas também rogava por outros irmãos para que orassem por ele. Repetidas vezes ele rogava as orações, ajudando-nos também vós com orações por nós, orando também juntamente por nós. Então veja bem o exemplo de Paulo para nós. Ele sempre estava orando, estava em constante oração, dia e noite, todo o tempo que ele podia estava orando. E ele disse, orai sem cessar. E Paulo mostrava na prática que o crente deve orar. Então ele orava com os anciãos, ele orava com os jovens, ele orava com a igreja, ele orava com os líderes. Estamos sempre orando. Agora Paulo também sempre pedia oração por ele, intercessão, porque ele sabia o valor que tem a intercessão. Ele sabia o valor que tem a oração dos irmãos por ele também. Então sempre devemos orar pelos outros e também pedimos oração por nós. Vamos à nossa conclusão. Número 16, sobre a oração da igreja complete. A igreja nasceu e cresceu mediante a oração. Aos pés do Senhor encontrou direção e disposição para o trabalho, bem como aí forças para não sucumbir diante das dificuldades e problemas que surgem no caminho, inclusive oposição e perseguições. As circunstâncias pelas quais a igreja passa podem mudar de diferentes maneiras ao longo do tempo, mas a necessidade de buscar a Deus em oração permanecerá até a volta do Senhor Jesus. Então veja que sempre a igreja e os membros da igreja estiveram orando, buscando a presença de Deus, desejando a presença de Deus, se alegrando na presença de Deus, tendo prazer na oração. Sempre foi assim e nós devemos continuar assim. Vamos orar nesse momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber o Espírito Santo agora, nesse momento, vamos orar juntos. E você recebe já o Espírito Santo. E se você desejar receber o batismo com o Espírito Santo, recebe agora também. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, já é o momento de você ser batizado, revestido do poder, para sair aí dando testemunho de Jesus. Vamos orar juntos. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, já é crente, está aí perdendo tempo. Não é por merecimento que você vai ser batizado. Existe uma doutrina do merecimento que estraga isso, que atrapalha as pessoas. Tudo com Deus é pela graça, nós não merecemos nada de Deus. Você precisa crer. Estes sinais seguirão os que crerem. Você acredita? Acontece. Não acredita? Não acontece com você. Então ela diz, meus nomes falarão novas línguas. É um sinal de todo crente. Acredite e receba agora. Em nome de Jesus. Vamos orar. Você está doente, está enfermo? Seja curado agora em nome de Jesus. Jesus levou nossas doenças na cruz do Calvário. Receba a cura em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença poderosa. Ó Deus poderoso, vem agora tocando essas vidas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Ó Senhor, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Dá a eles agora o Espírito Santo, que venha sobre eles o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Batiza Jesus, enche-os do Espírito Santo. A todos aqueles agora que desejarem, enche-os agora desse poder maravilhoso. Capacita-os, Pai, para pregar o teu Evangelho em nome de Jesus. Se agrade desse poder excelente. Busque e deseje em nome de Jesus. Pai, ministra a tua cura sobre teus enfermos. Ó Deus, em nome de Jesus, toda doença, agora toda enfermidade, solte essas vidas
Em nome de Jesus, Pai, eu ministro o teu poder, a tua cura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.